Prezados irmãos e amigos ligados no culto online da Igreja Virtual, sob o comando do evangelista Jeremias e sua esposa Jocely, a paz do Senhor seja com todos. Hoje quero falar um pouco sobre conflitos e como resolvê-los. Para tanto, quero ler no livro de Gênesis, no capítulo 13 e nos versículos 12, ou seja, nos versículos 7 a 12, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Bem, meus queridos e amados irmãos, para que o conflito entre Ló e seu sobrinho não assumisse proporções tais que viesse a trazer consequências graves para Abraão e seu sobrinho, que inevitavelmente se estenderia às respectivas famílias, foi que Abraão, sendo mais velho, sensato e prudente, propôs um acordo de separação. Na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, está escrito que Abraão falou o seguinte, no capítulo 13, no versículo 8. Um dia, Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. O que vemos aqui é a separação por incompatibilidade de convivência entre sócios no ramo da criação de gado. A palavra conflito no latim significa colisão, choque ou guerra e assim por diante. Temos um exemplo claro de conflito no âmbito da política, onde capitalistas e socialistas se digladiam, cada um querendo impor as suas ideias. Como percebemos, para que o conflito aconteça é necessário duas pessoas, duas cabeças, duas ideias, e isto no âmbito social, onde acontecem o choque de ideias, de opiniões, de interesses, culminando muitas vezes em separação. Agora, conflitos no casamento. Como já mencionei, conflito significa colisão, choque, e é quase impossível que não aconteça conflitos no casamento, onde os cônjuges são oriundos de famílias diferentes, cuja educação foi diferente, com temperamentos diferentes, e por isso a visão das coisas também é diferente. Essas diferenças são comparadas a duas engrenagens que nunca trabalharam juntas. Sendo assim, para que a instituição chamada casamento funcione bem, apesar das diferenças, se faz necessário o ajustamento das peças, marido e mulher, ajustando-se, e este ajustamento só acontece com o passar dos anos. Como já foi dito, conflito
significa colisão. Muitos conflitos no casamento acontecem quando começa a se ouvir as seguintes expressões que, se não houver uma reconsideração, o casamento acabará em separação. Vejamos as expressões. Uma delas: enganei-me com ele, enganei-me com ela. Uma outra expressão que fere bastante: não fui feliz na escolha. Uma outra que diz assim: não era isso o que eu queria. Como eu disse, tais expressões são combustível para uma separação. Por outro lado, após várias colisões, o casal não se separa, mas aceita a acomodação. Quando as expressões soam de modo diferente, tais como: agora vou ter que te aguentar. A segunda: mesmo que eu tenha que viver amargurado ou amargurada o resto da vida. A terceira expressão: não me separo por causa dos nossos filhos, mas vamos viver separados dentro de casa. Esse tipo de acomodação é que leva o casal a abandonar as aspirações e deixa de lutar por um casamento sadio. Então, eu pergunto: será esta a vontade de Deus para o casamento? Com certeza não. É do conhecimento que entre os homens e mulheres ninguém é perfeito. Não é recomendável aos casados querer justificar seu comportamento com desculpas tais como: eu sou assim mesmo, meu bisavô, meu avô e meu pai foram assim e eu sou também. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ver mudança no comportamento do seu cônjuge, comece a mudança por você. Aceite o seu cônjuge como ele é. Tratei muitos casos de desentendimento entre casais. Após ouvir os dois lados, onde as reclamações eram apresentadas, seguidas de acusações, de queixas e muitas vezes com lágrimas, mas ao indagar o seguinte: vocês ainda se amam? Após um breve silêncio, vinha a confirmação: pastor, eu amo esta mulher, eu amo este homem. O passo seguinte era um abraço e uma oração e o casal saía de mãos dadas. Se no casamento não houver compreensão e perdão e a capacidade de suportar um ao outro, tal casamento estará fadado ao fracasso. Quando houver colisões, procure saber se o culpado pelo choque não foi você mesmo. Duas coisas são fundamentais na comunicação conjugal. Primeiro, admitir o erro. Eu estava errado. Eu estava errada. Perdoe-me, por favor. Este comportamento demonstra humildade, reconhecimento e disposição para corrigir o erro cometido. Finalmente, se observarmos atentamente as recomendações do apóstolo Paulo sobre casamento, venceremos com mais facilidade as lutas e tribulações que são próprias de quem é casado. O lar cristão é um pequeno templo e a família cristã uma pequena congregação, onde o nome do Senhor deve ser constantemente glorificado. Lembrando também que a família é parte da sociedade. Se a família é boa, a sociedade também será. Se a família é boa, a igreja também será. Se mantermos as nossas famílias dentro do padrão divino, estaremos fazendo papel de luz e sal em um mundo que jaz no maligno. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.